Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Quarta-feira nós começamos um assunto aqui sobre fidelidade e vamos continuar na mesma matéria, amém? Daniel capítulo 1. Glória a Jesus. Eu quero ler com você alguns versículos apenas, tá bom? Leia comigo a partir do versículo 10. Daniel capítulo 1, versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Glória a Deus. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. De sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. O Espírito Santo fala ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. Espírito de Deus, transforma-nos e cumpre a tua vontade aqui. Opera em nós, Senhor. Toma a direção de cada palavra que vai ser mencionada, ó Deus, e que todas as cadeias sejam destruídas em nome de Jesus. E como a tua palavra afirma, o teu propósito prevaleça aqui nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Tome assento, queridos. Glória a Jesus. Nós somos chamados para ser fiéis mordomos e devemos ser achados como fiéis mordomos do Senhor. Em Daniel eu vejo 3 passagens, e eu não vou ler todas as 3 passagens, mas eu vou narrar com você aqui, que nos inspiram. É um exemplo de fé, exemplo de fidelidade. Eu acredito que todos, quando leem a vida de Daniel ou o livro de Daniel, são impactados, são fortalecidos a essa virtude de fidelidade. Não sei quantos aqui já leram o livro de Daniel,
Se já leu, leia novamente. Quem não leu, aproveite para ler ainda hoje. É um livro pequeno, está entre os profetas menores. Nós sabemos que Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, aqui Ananias, Misael e Azarias, a gente sempre chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante que ficou mais fácil falar os nomes que eles receberam pelo povo da Babilônia do que os próprios nomes. Mas esses jovens, eles foram levados com muitos outros na época que Israel foi vencido por Babilônia, e por isso foram levados para o exílio babilônico. Durante 70 anos a nação de Israel ficou ali na Babilônia, e Daniel foi destacado, ou se destacou juntamente com seus amigos por causa de um caráter fiel. Então nós temos muito que aprender com esse homem de Deus chamado Daniel, com seus amigos, sobre fidelidade. Quarta-feira eu disse que a fidelidade, ela precede, ou ela é o fundamento, ou ela é a principal virtude que acarreta ou carrega todas as outras virtudes. A fidelidade é que vai te fazer perseverar. E olhando para a vida de Daniel, a gente vê essa virtude de fidelidade, e eu percebo uma forte determinação. Diga assim: todo fiel é determinado. É muito visível a determinação de Daniel e dos seus 3 amigos. Obviamente, eles eram determinados para cumprir ou para honrar a própria fé. Eles tinham valores. Existem valores que são insubstituíveis. Na verdade, o que traz uma consciência limpa na nossa vida, o que nos leva a viver em paz, ou ter paz no coração o tempo todo, é ter uma consciência limpa. E só conseguimos ter consciência limpa se nós formos coerentes com aquilo que valorizamos, ou com aquilo que professamos que são os nossos valores. Daniel e os seus amigos, eles foram coerentes com os seus próprios valores, com os princípios da fé judaica. E dentre esses princípios, eles haviam aprendido e valorizavam. O judeu, ele tem até hoje leis muito importantes. Na época de Daniel, então, eles não comiam comidas. Eu não vou entrar na questão de Levítico, mas quando você ler Levítico, você vai ver que Deus, ele fez uma relação, havia uma lista de animais que eles não poderiam comer, eram considerados animais impuros. E para os babilônicos era normal. O texto fala de iguarias do rei. Eram comidas que para o povo da Babilônia eram boas, eram tradicionais, mas que para um judeu eram comidas impuras. E por causa dessa determinação que foi dada para que todos os jovens, os eunucos, fossem alimentados, porque eles estavam numa preparação. Obrigado, Luciano. E a alimentação fazia parte, a boa alimentação. Eles estavam realmente passando por um período de preparação, e vamos falar assim, eles eram privilegiados. Eles comiam do bom e do melhor que havia em toda a Babilônia. Só que para Daniel com os seus amigos, aquelas comidas não eram recomendáveis, por causa que feria a sua consciência, era contra os valores que eles haviam aprendido. Mas aí o seguinte, eles foram muito ousados. A determinação deles fez eles proporem para o chefe dos eunucos, ali no caso, que eles não comessem da mesma comida. E havia ali comidas que eles podiam, no caso, legumes, verduras. E nós lemos aqui que o chefe disse assim: olha, pela lógica, se vocês comerem só isso, vocês vão ficar fracos,
Aparentemente vocês vão ficar pálido, e isso pode custar minha cabeça. A ordem é que vocês se alimentem das iguarias do rei, e só vocês têm esse privilégio. Então Daniel fez a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, nos dá apenas legume durante 10 dias, e aí conforme for, tu vai ver se continua ou não. E o resultado nós lemos, final dos 10 dias, aquele homem percebeu, o versículo 15 fala, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Pelo que nós sabemos, durante 3 anos, essa foi a alimentação desses jovens. E no final desse período de preparação, que eles compareceram perante o rei achou neles, não só formosura, beleza, força física, mas achou neles sabedoria 10 vezes mais do que todos os outros. E esses homens, eles se destacaram por causa da fidelidade aos valores, à integridade que eles realmente cultivaram. É a fidelidade. Eles não foram vencidos pela pressão, eles não foram intimidados, e a lei, irmãos, era muito clara. Eles de fato não só comprometeriam a vida desse chefe, mas eles mesmos estavam correndo risco de vida. Mas os valores deles falaram mais alto do que qualquer ameaça. Todos nós enfrentamos ameaças, e essas ameaças, elas têm assim um poder de nos levar a corromper-se, a negociar valores. O brasileiro, teve um tempo atrás que fez até uma propaganda, né? O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro não desiste nunca. E é verdade, o brasileiro já sofreu demais, nós já sofremos muito. Então nós temos muito de resiliência, são muitos de superar, né? Eu amo saber a história das pessoas que hoje estão bem sucedidas. E geralmente você conhece uma pessoa que foi resiliente, que superou, que deu a volta por cima, que de fato perseverou e nunca desistiu. Mas realmente não é vamos falar assim, uma regra geral. Muitos não são consistentes, muitos não são persistentes, perseverantes. Veja o dado de casamento, de divórcio. É absurdo, é um negócio que se tornou banal. A vida conjugal, a aliança conjugal, para ela perseverar, para ela romper, não tem como, tem que haver fidelidade. Não pode abrir mão de casamento, de família, rapidamente. Infelizmente hoje, no Brasil, casamento se tornou algo banal. Para muitos não tem mais o conceito de sagrado, de honroso, infelizmente. A fidelidade, ela fala de determinação, de integridade. Para que você seja fiel ou se torne fiel, você tem que ser coerente com aquilo que você professa, com os valores da tua fé, com aquilo que Deus determina na sua palavra. E às vezes são coisas simples, mas que dizem respeito à tua fé. E você não faz, não é por causa que é religioso. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas elas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ele fala: e eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Diga assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que não convêm a um filho, a uma filha de Deus, irmão, por mais que seja permitido, por mais que seja lícito, mas não edifica. Paulo fala: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Coisas simples. Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Irmãos, não são as grandes coisas que matam a fé ou assassinam a fé. São coisas pequenas. A obediência nem sempre é uma obediência assim. A coisa é difícil de se fazer. Às vezes são coisas simples, pequenas. Mas são essas pequeninas coisas que vão corrompendo. São impurezas. E aí contamina o vaso. Daniel, ele não se permitiu ser contaminado com as iguarias do rei. Quantos filhos de Deus estão contaminados com esse mundo, com as propostas desse mundo, vivendo de acordo com o que o mundo fala ou determina, e são pessoas na sua fé fraca, infelizmente doentes, porque facilmente se contaminam, se corrompem, não tem a determinação de não se contaminar com as iguarias que o príncipe desse mundo o tempo todo está propondo. Você sabe que o mundo jaz no maligno, e Satanás, ele é um imperador das trevas, e tudo que ele propõe é para contaminar, é para minar, é para desgastar. Mas Daniel nos ensina que se nós escolhermos honrar aquilo que temos como valores, Deus vai ser glorificado. E não apenas isso, nós vamos experimentar recompensas da parte do Senhor. Eu não tenho dúvida que foi Deus honrando a fé, a determinação, a integridade desses jovens. Eu acredito que houve um milagre aqui, irmãos. Hoje nós sabemos que comer legumes faz muito bem. E se souber escolher legumes, se você realmente nutre seu corpo com tudo que ele precisa. Mas aqui foi um milagre. Aqui de fato foi a mão de Deus agindo, honrando esses jovens. E tudo que você renunciar por causa de Jesus, por causa de Deus, vai ser recompensado. Jesus disse que aquele que renuncia pai, mãe, filho, campo, dinheiro, seja o que for, ele fala, por amor de mim, por amor do evangelho, essa pessoa vai ter 100 vezes mais aqui, e no porvir vai ter vida eterna. Toda recompensa, ou toda, vamos falar assim, retribuição, ela é realmente o que marca a vida de quem é fiel. Deus, ele honra pessoas que são determinadas, mas decida não se contaminar. Não se contamine com nada. A gente aprende muito sobre alimentação saudável, e cada dia surge uma dieta nova, né? Todo dia surge uma dieta nova. Agora, por exemplo, está no alto agora, comer carne, a dieta da carne. Tem que comer carne com gordura. Feita glória, agora falou a minha linguagem. Estou liberto agora, estou livre. Pensa num cara que gosta de uma picanha, irmão. Ainda bem que eu não votei no Lula. O Lula nunca vai ser esquecido mais. Até hoje não deu a picanha para ninguém. Até hoje, está acabando o mandato dele. Veja bem, queridos, o princípio aqui é muito claro. A determinação, ela é um elemento presente na vida de quem é íntegro, de quem é fiel. Diga assim, em nome de Jesus, eu sou determinado. Não seja intimidado pelas ameaças. E olha, irmão, não é tão simples não, viu? Não é tão simples. Porque há em nós uma necessidade, uma carência de pertencimento, de aceitação. E nós queremos nos sentir pertencentes. Nós queremos sentir aceitação. Muita gente está fazendo coisas ridículas só por causa de se sentir pertencente. Agora viralizou, né? Farma áurea. Irmão, virou uma onda esse negócio de farma áurea. Já tem gente que faz um papel ridículo. Eu estava ouvindo
E o pessoal fala sobre farma áurea. Eu falei, que negócio é esse de farma áurea? Que o adolescente já sabe tudo, né? O que é o farma áurea? Eu falei, rapaz, mas é muita babaquice ali. É uma idiotice ridícula. A pessoa se expõe ao ridículo, né? Para, sei lá, acessar níveis maiores, viralizar, faz coisas. Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Mas por quê? Porque o que está agora, se não fizer, não pertence. Se não fizer, não tem aceitação. Se não fizer, está sendo excluído. Se não fizer, é rejeitado. Então a pessoa começa a se contaminar. E aí eu estava vendo um vídeo. E aí um rapaz fez uma pergunta assim para um jovem, sobre farma áurea. Ele falou, não sei o que é não. Aí o rapaz explicou, né, direitinho. Aí ele perguntou assim, você conhece Jesus? Ele disse sim. Eu falei, mas você já recebeu Jesus como teu salvador? Aí ele disse não. Então ele aproveitou para evangelizar o cara. Viralizou também. Rapaz cheio de Jesus, irmão. Quer saber de farma áurea, coisa nenhuma? Quero saber se tu conhece Jesus, se você já nasceu de novo, se tu tem vida eterna. Aproveitou para falar de Jesus na hora, sem saber o que é farma áurea. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre isso, e está na onda agora. Pelo amor de Deus, não entre nessa onda de farma áurea. Farma áurea para nós, irmão, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da glória de Deus, é estar comprometido com o discipulado, com ganhar para Jesus, é estar apaixonado por Jesus e todo dia se encher da presença dele. Aí você vai impactar o céu e a terra. Que Deus te abençoe. Não se contamine com esse mundo. Você pertence à família de Deus. Você faz parte da família dos céus. Você é um cidadão dos céus. Então quem dita a tua conduta, quem dita as tuas escolhas, é o Senhor dos exércitos. É a Ele que você deve honrar todos os dias. E para isso tem que ter determinação. Essa busca, e é uma carência que todos temos, de aceitação, de pertencimento, se sentir importante, se sentir útil. A questão é quando eu me comprometo ou me corrompo para ser bem visto, para ser aceito. Aí que está o problema, porque eu perco o que é eterno por coisas transitórias. E não compensa, irmãos. Não compensa negociar valores eternos por coisas efêmeras, por coisas que são momentâneas. E que Deus te abençoe, e como Daniel você seja determinado para não se contaminar com nada que um príncipe desse mundo vier propor para você. Nem toda porta que se abre é Deus que está abrindo, viu? Existem portas que parecem ser boas. Salomão fala que existem caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é trágico, é morte. E às vezes nós precisamos, irmãos, de gente que enxerga. Todos nós temos aquele ponto cego. Todos nós temos assim alguma ingenuidade dentro de nós. E às vezes a gente não enxerga perigos, malícias. Mas existem pessoas que são perversas, malignas. A Bíblia fala sobre a mulher adúltera. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Provérbios. São 3 capítulos que falam sobre a mulher adúltera. E quem é que cai no laço da mulher adúltera? É o ingênuo, o jovem ingênuo. A sabedoria vai te livrar da mulher adúltera. A sabedoria ela vai te livrar da mulher prostituta. Então que você, como esses jovens, determine não se contaminar com nada desse mundo. Eu creio que Deus vai te dar graça. Assim como Deus, Ele deu graça para Daniel, Ele dá graça para quem decide andar em santidade. Ele dá graça para aqueles que decidem a não se contaminar com as coisas desse mundo. Ele dá graça.
Eles tiveram graça, e não foi 10 dias, 10 dias foi só o teste. Só o teste. Foram 3 anos, e no final, aqueles jovens saíram bem reconhecidos. Eles saíram realmente como os mais inteligentes, os mais formosos. E o texto fala que esses homens, eles foram honrados em termos de sabedoria e inteligência. Eles foram achados 10 vezes mais. Deus é especialista em recompensar. Jesus, ele disse que você terá aqui 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Você quer saber como é que você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? É as tuas escolhas hoje. São as renúncias que você faz hoje, irmão. É interessante, não tem aquela coisa tão assim, fenomenal. Não, não é. É apenas constância. Ser fiel e não se contaminar. Uma outra passagem, eu vou só narrar para você, mas anote aqui se você anota. Daniel capítulo 3, vai registrar sobre os 3 jovens. Eu vou ler com você algum versículo aqui. Esses 3 jovens, eles não se curvaram perante a estátua que o rei levantou para ser adorado. E porque eles não se curvaram, todos os demais vieram até o rei. Olha, aqueles judeus, aqueles 3 lá, eles não estão obedecendo o teu decreto. Quando toca o chofar, toca os tambores, eles permanecem em pé. Eles se acham melhor do que os outros, eles não estão te obedecendo. A Bíblia fala que o rei ficou furioso, indignado, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E o texto fala que ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou seja, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha isso aqui, irmãos. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Esses homens, novamente te vê aqui, só que agora foi mais severo. Existe uma canção que acho que é o Kleber Lucas que lançou, né? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu creio nisso. Mas eu acredito muito num princípio. Deus, ele nos treina. Deus, ele nos capacita. Você está sendo capacitado para conquistas maiores. Mas isso significa que também vai ter lutas maiores. Mas você já está sendo treinado. Jeremias, ele ouviu de Deus: se com os homens tu te sente cansado, e quando tu tiver que correr com os cavalos, contra os cavalos. Essa foi a palavra de consolo que Deus deu para Jeremias, quando ele disse: Senhor, todos estão contra mim, todos estão me caluniando. E Deus fala: tu cansa correndo contra os homens? Deus disse assim para ele assim: tu vai correr com cavalos, e aí? Disse: se em terra de paz tu te sente perturbado, e quando tu estiver ali no Jordão,
Deus só estava dizendo assim: Jeremias, o que você está enfrentando hoje está te capacitando para você vencer desafios maiores amanhã. Aquele início na vida daqueles jovens, de renunciar à comida, de renunciar ao vinho, levou eles a uma performance, a um caráter de integridade. E mais uma vez eles foram provados. Nós estamos no ano da profundidade. Você está sendo levado para níveis profundos de transformação no teu caráter. E tem um objetivo: se tornar cada dia mais e mais parecido com Jesus. Diga assim: eu estou sendo transformado à imagem de Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus, parecido com Jesus? Se pisar no teu calo hoje, o que vai se manifestar? O que vai sair? E agora eu te vejo aqui esses homens sendo ameaçados. E o negócio, novamente, era um decreto feito que feria a consciência deles. Mas eles foram fiel à consciência, aos valores. Ninguém que adora a Deus se curva perante outro Deus. A Bíblia fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O diabo sempre vai querer a adoração. Ele luta o tempo todo para que os homens se voltem para Ele. Infelizmente, não são poucos os que se curvam adorando tudo que o diabo propõe. Você sabia que toda festa é um culto? Toda festa, ela é um culto. Ou a Deus, ao Deus vivo, ou ao inimigo das nossas almas. Mas toda festa é um culto. E nós temos que escolher sempre adorar ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O judeu não se curva perante homens, perante outros deuses. E o decreto aqui foi muito claro: todos deveriam se curvar. Eles ficaram de pé. E quando o rei chegou com eles: é verdade isso? Ele disse assim: é verdade. E falou assim: olha, se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Sabe qual foi a resposta deles? Olha, ó rei, saiba de uma coisa: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas fique sabendo de uma coisa: se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar perante a tua estátua. Já viu pessoas que querem fazer chantagem com Deus? Querem colocar Deus no canto da parede. Ó Deus, ou tu faz ou me desvio. Já viu a oração tola dessa? Isso é um babaca muito grande, irmãos. Hoje é o último dia que eu vou no culto. Se Deus não fizer, eu vou me matar. E alguns se matam, né? Para civil, mas estão mortos, corrompidos. Irmão, ainda tem uns que ensinam a orar dessa forma. Irmão, Deus é soberano. E Deus, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está presente aqui e está presente em toda a terra, em todo o universo. E Ele só tem compromisso em honrar aqueles que honram a Ele. Esses jovens, eles parece que eles tinham essa convicção assim: cara, se o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar, que Ele nos livre. Se não, está tudo certo. Nós não vamos nos curvar perante os teus deuses. Olha a forte convicção desses homens. Eles não serviam a Deus pelo que Deus fazia ou poderia fazer por eles. Irmão, quem está servindo a Deus só pelo que Deus pode fazer, está muito raso na sua compreensão de quem Deus é. Até onde vai a tua fé? Até onde você vai com Deus? Até onde você realmente está determinado a caminhar com o Senhor? Esses jovens, eles sabiam
Deus podia livrá-los, mas eles tinham uma convicção: se Ele não nos livrar, nós vamos continuar adorando a Deus. É como diz aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E só a Ele seja a glória, só a Ele seja a adoração, só a Ele seja o louvor. Quantos podem levantar as mãos e dizer: Jesus, só Tu és digno, e só a Ti adorarei para todo sempre. Você pode dar um brado de aleluias? É isso, irmãos, a convicção desses jovens. Não importa se Deus livrar ou não, eu não vou me curvar perante a tua estátua, eu não vou me desviar, eu não vou deixar de honrar o meu Deus, seja Ele fazendo ou não, eu vou continuar servindo a esse Deus. Foi Jesus que morreu, irmãos, pelos teus pecados. Foi Ele que deu a sua vida para te resgatar da escravidão do pecado. Então a gente vê um exemplo muito poderoso de fidelidade, de gente que não se desvia, que não se curva perante outros deuses, que continua sendo fiel a Deus. Nós somos falhos e temos fraquezas, mas nós temos, irmãos, como diz o apóstolo Pedro, nós temos recebido toda a virtude. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo, Ele estará com vocês. E é Ele que nos fortalece, Ele que nos capacita, é Ele que nos forja, irmãos, para sermos fiel ao Senhor. O futebol, ultimamente, ele trouxe uma polêmica muito grande. Eu confesso, eu já falei aqui, eu não tive nenhum problema. Em nenhuma instância eu pensei: cara, e agora? Eu vou antecipar o culto, vou adiar o culto? Nenhuma instância. Nenhuma. Eu vi pastores indo para a rede social justificar, eu vi gente brigando, buscando argumento bíblico. Eu falei: cara, nada a ver. A pandemia, por exemplo, ela trouxe uma revelação: as pessoas continuam fazendo o que é importante para elas. Sim ou não, pessoal? Irmão, você vai continuar fazendo o que é importante para você, não importa o que aconteça. Agora o Lucivaldo Guzmão, que não joga futebol não sei quantos anos. Irmão, eu não sei jogar futebol. Essa Copa, agora foi a Copa que eu mais assisti partida de futebol. Que eu acompanhei, vamos falar, eu assisti acho que uns 10 jogos. Que é muito jogo. Aí o camarada nunca jogou futebol, Alexandre. Nunca fui ver nenhuma, como é que chama aqui? Uma pelada aqui em Quatro Bocas. Aí na Copa, tira culto. Falei: irmãos, assim como eu, tem um bocado que é igual eu, rapaz. Eu vou estar lá cultuando a Deus com quem vier. Quem não vier, está tudo certo. Está tudo certo. Cada um revela o que está no seu coração e acabou, irmão. Quem come não julga quem não come, ou não despreze quem come, não é assim que fala? Ninguém julgue porque um dia é santo, um dia não é santo. Nada a ver, irmãos. Eu falei: meu Deus do céu, que negócio estranho é esse, irmãos? E eu falei assim, eu acho que eu estava com o Leonardo, eu falei: cara, futebol é muito bom, mas futebol, ele é um Deus, ele é um ídolo muito forte, tanto que são chamados assim, né, os deuses do futebol. Meu irmão, um negócio violento, irmão. É um negócio que lota estádio, queridos. 2 bilhões de gente assistindo. É muita gente. E briga, confusão. Terrível. Eu não quero ser radical aqui, mas apenas para a gente pensar, refletir. Esses 3 rapazes, eles foram ameaçados de ir para a fornalha, como eles foram, mas eles não se curvaram. Eles continuaram adorando a Deus. Não foi o futebol que fez eles deixarem de vir para culto. E sempre vai ter desafio, viu? Agora mesmo está tendo sol e sol, não é isso? Sol e sol.
Não tem nada para filho de Deus. Que é isso, pastor? Tem uma comida gostosa lá. O cara usa esse argumento: não, eu vou lá para merendar, vou lá comer. Meu irmão, pede o delivery, irmão. Mas não inventa mentira, não te engana, irmão. Você quer estar lá no meio. É mais fácil você ser restaurado se você for sincero do que ficar mentindo para você mesmo. O camarada pede delivery o tempo todo, agora ele quer ir na Sal e Som porque está tendo evento. Quer comer lá fora. E está vendo muito, sempre vai ter, irmãos. E não é coisa grande, coisa pequena. Coisa pequena. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Somente a Ele seja a honra, somente a Ele seja toda a glória. Ainda que você vier a queimar, irmãos, acho que você venha escolher adorar o Senhor. Isso me faz lembrar de uma promessa. Deus fala através do profeta Isaías: quando você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Diga assim: quando eu passar pelo fogo, o fogo não vai arder em mim. Obviamente esse fogo é um fogo de provas, situações adversas. Na verdade, toda provação, irmão, ela tem um propósito de purificar a fé. Toda luta que você passa e você se mantém fiel a Deus, você é forjado, você é lapidado. E todos nós passamos por provas na nossa fé. Pedro fala que esse fogo ele purifica. O nosso Deus, ele permite que sejamos provados. Satanás, ele vai sempre tentar, e Deus permite, como permitiu no caso desses jovens. Mas esses jovens, eles mais uma vez mostraram a quem eles serviam e a quem eles pertenciam, e eles declararam isso. O resultado disso é muito interessante. Você, quando lê, você vai ver que o próprio rei, depois que testemunha aquilo, ele faz um decreto. Olha o decreto. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. O próprio rei aqui testemunhando. Esses jovens testemunharam em quem eles confiavam. Deus, ele nos chama para testemunhar para autoridades. Isso pode significar que o teu professor, aquele professor progressista, cheio de ideias contra o evangelho, pode significar o teu patrão escarnecedor, que quer ver você ali negando a sua fé. Pode significar até o teu pai, que ainda não serve a Jesus. Mas que você seja como esses jovens, não se curve perante qualquer outro Deus, e o teu testemunho vai ser poderoso. Esse rei fez um decreto: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E aí vem assim, ó: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pessoas que são fiéis, elas se tornam confiáveis. Pessoas confiáveis, elas são promovidas. Você só será promovido se você for confiável. Você só vai ter, vamos falar assim, conquistas de degraus acima de degraus, se a autoridade vê que você é íntegro. Empresas e empresários sérios, a primeira coisa que eles olham para onde eles vão contratar alguém, que eles vão dar cargo de confiança, é se essa pessoa é fiel ao casamento, se a pessoa é fiel ao cônjuge. Se não for fiel, não tem vez. Pode servir, como o próprio Salomão fala, né?
junto com geral, o pesadão. Mas cargo de confiança não é para todo mundo. É para gente que mostra ser íntegro aos seus valores. É interessante. No começo podemos sofrer o que esses homens sofreram. E alguns sofrem literalmente isso. Mas aqueles que se mantêm fiel ao seu Deus, eles dão testemunho, são reconhecidos. E eles ganham credibilidade. Eles ganham realmente depois, vamos falar assim, primazia. Eles são chamados para fazer oração, são chamados para dar uma palavra, porque já sabe que a pessoa não é uma pessoa que só fala, ela tem coerência, ela vive o que fala. Capítulo 6, e a última passagem, a gente vai ver o outro exemplo na vida de Daniel. Aqui é apenas Daniel. Assim como Daniel recebeu de Deus a capacidade de discernir, de interpretar sonhos e visões, ele também se tornou mais reconhecido, ou vamos falar assim, foi mais promovido do que os outros. Aqui ele se tornou um dos 3 principais presidentes, algumas versões falam sátrapas, e obviamente despertou a inveja dos outros. Eram 120, imagina só, 120, Daniel se destacou dentre todos, e eles ficaram procurando em Daniel um erro, uma falha. Irmão, eu confesso a vocês que essa passagem aqui, ela me humilha demais, porque em Daniel a gente vê que é possível ser irrepreensível. A Bíblia fala que esses homens, eles procuraram alguma falta em Daniel, algo que o fizesse ser repreendido, e não viram nele. Ele era irrepreensível. Meu Deus do céu, isso me confronta demais. Um homem irrepreensível. Eles procuraram alguma falta. O homem era íntegro, obediente, fiel, honesto, pontual, um homem brando na fala, tinha uma linguagem assertiva, não havia falha alguma. As pessoas procuravam e não viram. Aí eles concluem o seguinte: rapaz, a gente não vê nada. Versículo 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião com Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga assim: ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 5: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que eles perceberam? Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes ao dia. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma lei. O legislativo se reuniu, fizeram uma lei e foram lá perante o rei, manipularam o rei. Ó rei, nós estamos aqui para lhe reconhecer, nós queremos fazer uma homenagem para você, você é o rei dos reis, então, está aqui a lei, nós precisamos só que você assine aqui com o seu anel, e dê como decreto. E o decreto foi dado: qualquer pessoa que pedisse ajuda, que orasse para qualquer homem ou outro Deus, senão ao rei, teria que ser lançado na cova dos leões. Nenhum de nós aqui passou, e talvez nunca vamos passar por isso, mas você sabia que exatamente agora tem irmãos nossos na Nigéria que estão morrendo, sendo assassinados por causa da fé em Jesus, mas eles não estão negando a fé. Nós fizemos aqui o domingo da igreja perseguida, foi falado muito sobre a Nigéria. Quem lembra? Os nossos irmãos em Cristo que morrem por causa da fé em Jesus, mas eles não negam a sua fé. Daniel, ele foi ameaçado, ou seja, você não pode orar a Deus. Ele continuou orando, ele continuou subindo no seu quarto 3 vezes ao dia. Ele olhava para a direção de Jerusalém, e ali ele orava:
ao Senhor. E obviamente pegaram Daniel. Olha, rei, Daniel está desobedecendo. O rei mesmo não querendo punir Daniel, mas porque era um decreto, e a palavra do rei não é revogada. Ele teve que cumprir. Interessante que esse rei, ele era amigo de Daniel. Ele jejuou, ele orou, ele inclusive invocou: o teu Deus a quem tu serve, que te livre. E ele ficou muito alegre quando chegou de manhã, viu que Daniel estava intacto. Veja como Deus preservou a vida de Daniel. Veja como Deus honrou a fé desse homem. Foi lançado na cova dos leões, mas não deixou de cumprir o propósito de orar a Deus 3 vezes ao dia. Sabe, irmãos, eu fico preocupado com crentes que dizem que não tem tempo para orar, com filhos de Deus que têm a coragem de falar que não tem tempo para fazer devocional, para fazer a sós com Deus. Preciso aprender com Daniel. Daniel foi ameaçado, e não só ameaçado, ele sofreu de fato, mas ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar a presença de Deus. O resultado disso foi que Deus passou a ser conhecido em toda a nação da Babilônia. O que tem te impedido de ser consistente ou persistente ou frequente na oração? O que tem tirado você do congregar de forma assídua, de buscar a presença de Deus? O que tem tirado você? Talvez não seja esse tipo de ameaça. Talvez não, tenho certeza que ninguém sofre isso aqui. Mas você precisa ser posicionado, ou se posicionar. Esses homens nos dão exemplo de pessoas que são fiéis, de pessoas que são íntegras. A gente viu que não trabalha sozinho, tem determinação, tem integridade, tem renúncia, tem adoração. E eu acredito que Satanás, ele tem um objetivo: tirar ou fazer a pessoa se desviar. E hoje é diferente. Nós estamos falando a nível de Brasil. A gente não sofre esse tipo de pressão ou de ameaça, mas não quer dizer que não tenham os perigos. Talvez nós sejamos os que mais sofremos. O materialismo, o secularismo, o pluralismo são os deuses dos nossos dias. Eu creio na prosperidade bíblica, mas eu sou contra a teologia da prosperidade. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário, irmão, para que você compre a tua, como é que chama aquele carro amarelo? O teu Camaro, ou a tua Ferrari. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar do inferno, para te libertar do império das trevas. Agora, claro, uma vez que Deus nos abençoa, nós prosperamos. Por isso que eu creio na prosperidade bíblica. Mas eu não acredito nessa teologia da barganha, essa teologia de que se eu fizer, Deus vai me dar não sei quantas vezes. Não é isso, irmãos. Como filhos de Deus, nós somos abençoados. A bênção virá sobre ti e te alcançará. E a bênção de Deus, a Bíblia fala que ela enriquece e não acrescenta dores. Salomão fala que a mão direita tem justiça, na sua esquerda tem honra. É bíblico a prosperidade. Mas observe, o que te motiva a estar no culto, por exemplo, como esse aqui, ou no domingo? O que te motiva a estar no a sós com Deus?
Nós sabemos sobre intercessão, batalha espiritual, e nós temos que cobrir uns aos outros orando. E tá certo fazer propósito de oração para Deus libertar, transformar. Mas, irmãos, se a motivação for corrompida, se a motivação não for uma motivação de fé, de amor, de fazer vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, isso é uma fé superficial, e vai chegar uma hora que não vai subsistir. A fé que prevalece, a fé que subsiste, ela é uma fé que nós podemos dizer que, exemplificando na vida desses homens, ela nunca é corrompida. As provas, os desafios, as ameaças, elas são, na verdade, para purificar a fé. Você demonstra a sua fé, você revela em quem você de fato crê. E quanto mais você é testado, mais você manifesta que é um adorador por excelência. Daniel nos ensina a sermos perseverantes na oração. Eu não sei quantos aqui precisam ouvir isso, mas dizer para você que tem renunciado inclusive salário até maior, mas por causa da tua fé. Você que tem renunciado oportunidades, portas maiores, mas pensando: caramba, se eu fizer isso aqui eu vou ficar sem cultuar, a minha família pode ser comprometida. Deus vai recompensar a tua fé. Mas como disse aqueles três, e se Deus não te livrar, continue adorando a Deus, continue amando o Senhor. Se Ele fizer, glória a Jesus. Se Ele não fizer, glória a Jesus. Qual o teu propósito de oração? Qual o teu propósito de vida com Deus? O que está ameaçando? O que tem tentado tirar você desse propósito? Já falei isso aqui algumas vezes. De manhã eu faço duas coisas: ou eu durmo, ou eu oro. Isso já tem muito tempo, irmãos. Vai fazer 30 anos agora. Eu falo isso como testemunho. Eu era um dos atletas mais aplicados naquilo que eu praticava. Eu treinava 8 horas de tempo por dia. Treinar mesmo. Trabalhava o tempo, fazia hora extra e depois treino. Domingo era treino o dia todo, treinando. Quando Jesus me alcançou com a sua graça, Ele alcançou o meu coração, Ele conquistou o meu coração, Ele me atraiu para a glória dEle, para a presença dEle. Não tinha nada de ministério, irmão. Era só adoração, só louvor, só oração. Uma chama ardia dentro de mim. E eu fui deixando o esporte, fui deixando. E as pessoas falam: mas por que tu parou? Cara, não consigo conciliar. Os cultos são à noite. E fui deixando. Mas não era por causa de ministério, era só por causa da presença de Deus. E hoje eu pratico musculação. Tenho projetos de praticar outros esportes, mas o tempo ainda não deu para encaixar. Mas de manhã falo: não, eu oro ou eu durmo. Eu descobri um horário, outro horário que consigo fazer, mas eu não negocio aquilo que eu entendo que é oferta para Deus. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Isso se aplica para tudo: a tempo, a finanças. Dízimo não se negocia, irmãos. Dízimo não se pega emprestado porque acabou meu gás. É um ato de adoração. Eu não estou sendo legalista, mas é onde eu manifesto a minha fé. Eu revelo a minha fé. E na minha renúncia está o meu testemunho. É na renúncia que você determina o que você vai conquistar, irmãos. Isso tanto de respeito à fé quanto a outras coisas. É o que você renuncia. Porque quando você diz não para o pecado,
não para o mundo. Você está tapando brechas para demônios. Você está encerrando maldições, ciclos de maldição na tua vida. E você está abrindo portas que trazem bênção para a tua vida. E não só para a tua vida, para a tua descendência, para os teus filhos. Eu reconheço que muitas bênçãos que eu vivo, eu só estou colhendo o que meus pais plantaram. E eu tenho certeza que os teus filhos vão viver muito melhor do que você, porque você está honrando a fé que você professa em Jesus. E os nossos filhos, eu creio e profetizo, eles serão avivados, eles serão apaixonados por Jesus, eles vão amar o Senhor acima de todas as coisas. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Tem anjos de Deus aqui. Quando eu orava, Deus me disse: hoje eu estou enviando anjos nesse culto. E todas as vezes que Deus me fala sobre os anjos, eu entendo sobre o ministério dos anjos. E os anjos estão operando aqui. Nós lemos, embora eu não dei ênfase na pregação, mas tanto os 3 jovens quanto Daniel, eles receberam a visita de anjos. E Deus operou livramento. Tem anjo de livramentos hoje passeando aqui nesse lugar. Tem anjos operando livramento na tua casa hoje. Levante a sua mão. Você vai ser tocado. Você vai ser visitado por Ele. A unção do Espírito Santo, ela opera nesse lugar. Deus está fortalecendo a tua fé nesse lugar. Você ouviu aqui 1 hora de pregação sobre fidelidade. Exemplos de jovens, literalmente, jovens solteiros, mas que não se contaminaram, que não se curvaram, que não deixaram de orar, que perseveraram em buscar o Senhor. E Deus enviou anjos. Existem anjos operando na tua vida. Assim como Jesus, ele recebeu a visita de anjos ali no Getsêmani, o Senhor está enviando anjos para te confortarem nessa noite, para te consolarem nessa noite. Anjos que te dão livramento nessa noite. Sim, Senhor, eu clamo a Ti nessa noite. Sustenta a Tua noiva, renova a Tua igreja. Sim, Deus vivo, fortalece a fé do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Que ninguém venha se corromper, que ninguém venha se contaminar, que ninguém venha ser abatido pelas lutas, mas que os Teus anjos toquem nessa noite. Toquem agora, Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Há uma glória que transforma a tua vida. Há um toque que transforma a tua vida. O toque da graça de Deus. Sim, Senhor. Com as suas mãos levantadas, receba pela fé. Receba pela fé. Deus está te dando livramento hoje. Escute com atenção. Eu ouço o Espírito de Deus falar comigo. E hoje o Senhor está te livrando da vergonha. Jesus está dizendo para você: você não será envergonhado.
Toda trama de Satanás, toda conspiração de Satanás para envergonhar a tua casa, o teu nome, está sendo desfeita em nome de Jesus. O adultério não vai envergonhar a tua casa, a prostituição não vai envergonhar a tua família, as drogas não vão envergonhar a tua família, as dívidas não vão envergonhar a tua família. Em nome do Senhor Jesus, existem anjos operando livramento nessa noite. Não haverá calúnia, não haverá maledicência, nenhuma palavra forjada contra ti vai prevalecer. O Senhor te dá livramento nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Segura essa. Deus está removendo da tua vida, Deus está eliminando da tua vida todo vício, toda opressão. Deus está me falando coisas íntimas aqui. Deus está dizendo sobre pecados que, se viessem à tona, destruiriam vidas, mas Deus está derramando graça agora sobre você. E a graça de Deus está te dando vitória contra vícios. Deus está libertando da pornografia, Deus está libertando agora da imoralidade. Deus está quebrando esse jugo, essa maldição gerada na orfandade, toda a opressão em nome de Jesus, da impureza, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Existem anjos neste lugar, existem anjos neste lugar. Toca agora, Senhor. Começa a operar cirurgias, começa a fazer, Deus, milagres no físico, milagres na alma. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, desse útero toda a enfermidade, toda a doença. Sim, Jesus. Envia os teus anjos que operam milagres. Em nome de Jesus. Aí onde você está, eu não vou chamar aqui na frente hoje, mas aonde você está, eu estou ouvindo uma palavra: úteros sendo operados. Jesus está curando úteros aqui, e não é só de uma mulher, não. Jesus está curando o teu útero aqui, em nome do Senhor Jesus. Jesus está sarando ovários, Ele está restaurando, em nome do Senhor Jesus. Aonde você está, sinta o toque do Senhor. Receba esta graça em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, toca nesse intestino. Toca, Senhor, nesse intestino. Restaura a saúde, arranca toda a enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Rei. Que se abra o céu, levante a sua mão para adorá-lo. o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu, sinta a sua presença vem, e recebe renovo nessa noite. No nosso Deus. Sim, ó Deus. Que se abra o céu, Aleluia. O teu reino vem, o nosso Deus. e que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover a
céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, e que se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, O teu reino vem. o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coloca a sua mão no teu coração. Nós vamos encerrar. Glória a Jesus. Assim como Deus, Ele enviou anjos, e os anjos preservaram, os anjos guardaram, os anjos livraram Daniel e seus amigos. Deus, Ele é o mesmo, e Ele continua fazendo isso. E hoje Deus está dizendo para você: existem anjos que estão te guardando, existem anjos que estão te protegendo. Esses anjos, eles são ministradores, eles estão ministrando sobre a tua vida o tempo todo. Mas hoje Deus está fazendo algo na tua vida. Deus está te dando livramento. E escute com muita atenção. Anote esse dia. Assim como Deus, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, enviou anjos, e esses anjos os livraram. E o livramento do Senhor foi o testemunho de Deus na vida deles. Deus está dizendo: Ele está contigo, Ele é contigo. Mas não apenas você vai ver e saber, as pessoas vão ver que Deus está contigo, e vão dizer como aquele rei: o Deus de Sadraque, o Deus do Elionai, o Deus do Adoniel, o Deus da Girleide, só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Deus está dizendo que Ele está contigo, Ele te livra, e você não será envergonhado. Você não será envergonhada. E assim como aconteceu com todos que conspiraram contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim como aconteceu com aqueles que jogaram Daniel, eles morreram queimados. Deus está dizendo que hoje Ele silencia a voz da calúnia. Hoje Deus, Ele silencia a voz da maledicência. Hoje Deus silencia a voz daqueles que te acusaram e que te acusam, porque a glória dele se manifesta, e o testemunho de Deus está dizendo: eu sou contigo, a minha boa mão está contigo, o meu favor está contigo. E porque tu foste íntegro, e porque tu foste zeloso em honrar a minha santidade, em continuar me adorando, eu me manifestarei, diz o Senhor. Eu vou revelar o meu amor sobre a tua casa. E assim como eu fui com esses homens, o Senhor está dizendo: o teu testemunho vai atrair muitos para a minha glória. Acredite nisso. Tome posse dessa palavra. Existem anjos operando na tua casa, e haverá grandes livramentos em nome de Jesus. Deus te abençoe, e Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus.